Boa tarde, que a paz de Deus, o amor de Deus, a esperança de Deus esteja com nossos queridos irmãos, as nossas queridas ovelhas, nesta tarde. Você possa ter uma tarde abençoada de paz e de prosperidade na sua vida e na vida da sua família. Deus seja eternamente louvado, receba e tome posse da bênção em nome de Jesus. Hoje a palavra profética da tarde, vou dar um exemplo no qual Deus se utiliza de coisas insignificantes e desprezíveis para Ele promover o seu poder extraordinário, o seu poder milagroso. Então, através de coisas insignificantes e desprezíveis, eu vou dar 5 exemplos de coisas insignificantes e desprezíveis, no qual Deus se utiliza para fazer os seus feitos extraordinários, os seus feitos milagrosos. Então, o primeiro exemplo, abra sua Bíblia aí, vou dar 5 exemplos, é com relação a Deus se utilizou de corvos para alimentarem o profeta Elias no deserto. O profeta Elias estava no deserto e estava com fome, e Deus se utilizou, fez uso de corvos para alimentarem o profeta. Está em 1 Reis 17, do 2 ao 6. 1 Reis 17, do 2 ao 6. Um outro exemplo é Deus se utilizou de barrentas águas do Rio Jordão para purificar a lepra de Naamã. Então Naamã, ele era general do exército da Síria, né? Ele tinha lepra e Deus mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Então o Rio Jordão era um rio barrento, era um rio desprezível, era um rio insignificante na época, e ele mergulhou 7 vezes e foi curado da lepra. Abra sua Bíblia aí, 2 Reis 5, do 10 ao 14. Um outro exemplo que ele utilizou de uma simples pasta de figo para curar o rei Ezequias da úlcera. Então é um tipo de uma pasta de figo, é um tipo de medicamento na época, né? Um tipo de medicamento que passava na pele, né? E era um simples medicamento. E utilizou de uma simples pasta de figo, passou na úlcera do rei Ezequias e ele foi curado. 2 Reis 20.7. Um outro exemplo que Deus se utilizou de um estranho peixe do mar para servir de submarino ao profeta desobediente. Então, que o profeta é o seguinte: esse peixe é Jonas, né? Jonas foi engolido pelo peixe, e ele ficou 3 dias dentro da barriga desse peixe. Então aqui é o profeta desobediente, né? Então pega aí em Jonas 1.17 e 2.10. E por último exemplo nós temos, Deus utilizou simples varas de árvores descascadas para estimular a atividade reprodutora e o consequente aumento do rebanho das ovelhas de Jacó. Então esse aqui é aquele exemplo das varas, né? As varas que Jacó colocou uma lado a lado, e as ovelhas nasceram salpicadas e listradas. Gênesis 30.37 ao 39 e 31 do 9 ao 12. E também nós podemos falar que Deus usou, né, de uma frágil mulher para matar um forte general de um terrível exército inimigo. Então abra aí em Juízes 4.21 ao 22. Amém? Deus seja louvado. Então o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, ele tem muito poder milagroso. Ele se utiliza de coisas insignificantes, de coisas desprezíveis, e ele faz exaltar. Então Deus manda lhe dizer: não fique triste, não fique envergonhado se você não tem muita cultura, se você não tem muito estudo, se você não tem muitas posses, não tem muita posse, condição financeira, se a sua estatura é baixa ou se a sua estatura é muito alta, se você tem algum problema de
de saúde, se você tem problema de saúde que impede você fazer algo, se você tem algum complexo, se você tem você é muito humilhado pelas pessoas, pelos seus familiares, não se preocupe, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele se utiliza de pessoas frágeis, pessoas que não têm condições, assim, olhando à vista, olho nu, para exaltar. Amém? Então essa é a palavra profética da tarde. Deus seja eternamente louvado. E não se esqueça, você é filho de Deus e Deus te ama. E até o próximo vídeo, hein? Deus te abençoe.